E a discussão sobre os chamados penduricalhos voltou ao centro do debate em Brasília após decisões do Supremo Tribunal Federal e a cobrança por uma regulamentação definitiva no Congresso Nacional. De Brasília, o repórter Murilo Hernandes traz mais informações. Bom dia, Murilo. Bom dia, Mayara. Bom dia, Estela. Bom Todos que dia. estão nos acompanhando aqui pela TMC. Bom, é isso mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu agora que cabe justamente ao Congresso Nacional fixar essas regras definitivas para a concessão dessas verbas indenizatórias a juízes e promotores, né? A manifestação da Corte, ela ocorre em meio a um histórico de decisões que alternam entre a proibição e a liberação de pagamentos adicionais, que são conhecidos aí como os penduricários, né? No julgamento mais recente, os ministros rejeitaram recursos de entidades da classe e mantiveram os vetos a auxílios como alimentação, creche e assistência pré-escolar, sempre esses valores que ultrapassavam ali o teto constitucional. Por outro lado, a gente tem aí a questão que o plenário abriu uma exceção para permitir que a conversão em dinheiro de férias, licenças prêmio e plantões acumulados antes de março de 2026 que não foram usufruídos por necessidade desses serviços, né? Nessas situações aí, o tribunal, ele fixou que o pagamento fica limitado a 35% do subsídio mensal de um ministro do STF. Essa tese firmada, ela reforça que o judiciário aplica as normas vigentes, mas o estabelecimento de um marco regulatório nacional unificado depende da legislação própria para ser aprovada pelos parlamentares, viu? A falta de uma lei federal específica também abre brechas aí para interpretações e normativas locais que elevam os vencimentos finais de servidores acima do limite constitucional. Então, assim, até o momento, a tramitação do projeto de lei que visa regulamentar e limitar os supersalários no funcionalismo público segue sem aí uma definição de data para votação nas comissões da Câmara e do Senado. E a gente, claro, segue acompanhando tudo aqui de Brasília para trazer a informação em primeira mão para quem nos acompanha pela TMC. Volto com vocês. Tá, joia, Murilo. Muito obrigada pelas suas informações. A gente continua falando de penduricalhos, só que dessa vez lá em Minas Gerais. Pagamentos acima do teto do funcionalismo voltam ao centro do debate após o Tribunal de Justiça de Minas registrar contra-cheques que chegaram a R$ 767 mil em um único mês. A Corte afirma que os valores seguem a legislação vigente. Quem traz as informações para a gente é o Bruno Marum. Bom dia, Bruno. Nossa, é uma dinheirama mesmo, hein? Estela, com certeza é muito dinheiro, é muita grana, viu? Bom dia para você, para Mayara, para todo mundo ligado aqui na TMC. E antes, da decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou, esses chamados penduricários, os servidores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais receberam esses pagamentos milionários em junho, no mês passado. O levantamento mostra que pelo menos 98 servidores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais... Opa! Tivemos um probleminha aqui com o Bruno Marum. Vamos tentar reconectar? Agora ele voltou. Continue, meu amigo Bruno Marum. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Vou começar senhor. de novo, viu, Mayara? Por favor. Vamos lá, então. E antes dessa decisão do STF, que limitou esses chamados penduricários, os servidores aqui do TJ de Minas receberam, sim, pagamentos milionários em junho, deste ano, mês passado. Um levantamento mostra que pelo menos 98 servidores aqui do Tribunal de Justiça de Minas receberam valores líquidos acima, do teto aí de R$ 78.822, estabelecido para magistrados, procuradores e também promotores de justiça. O maior pagamento foi esse que você disse, Estela, R$ 767 mil foram pagos a um oficial de apoio judicial cujo salário base é de cerca de R$ 25 mil. Em seguida, aparecem 2 oficiais judiciários com vencimentos mensais de aproximadamente 19 mil, que receberam 583 mil e 531 mil reais, respectivamente. Ao todo, 14 servidores receberam também mais de 300 mil reais apenas no mês passado. Em nota, o Tribunal de Justiça aqui de Minas informou que as novas regras definidas pelo Supremo, por enquanto, se aplicam apenas aos magistrados e que estão sendo cumpridas. E segundo o TJ, os pagamentos acima do teto, do mês passado, são resultado de verbas indenizatórias e valores retroativos previstos em lei.
É aquele negócio, né, gente? É legal, mas é muito imoral, tendo em vista, né, a desigualdade que a gente conhece aqui no nosso país. Não, é tentativa de explicar, né, Marum? Aí você explica e aí... Beleza, o pessoal explica, mas vai entender o que é isso, né? Vai entender. Agora, olha só, Marum, tava vendo aqui que o TJ de São Paulo pagou, apenas em maio deste ano, já trazendo o assunto também para São Paulo, 184 milhões e meio de reais só em penduricalhos, fora o salário, a magistrados. E maio, lembrando, é o primeiro mês em que os pagamentos já estavam, né, ali submetidos à decisão do STF, que fixou os limites para essas verbas. Então, você imagina, se só o TJ de São Paulo pagou 184 milhões e meio de reais em penduricalhos, imagina, sei lá, o TJ Minas ou outras autarquias, outras, enfim, outros órgãos, né, públicos ali, é realmente... ridículo, é ridículo. Daí vem magistrado ainda dizer, não, mas o dinheiro que a gente ganha não dá pra comprar uma marmita. Falei, gente, bota esse povo pra ser jornalista um dia, né, Marum? Bota esse povo, vai lá, vai ser jornalista pra você ver, vai lá. Pra trabalhar aqui, exatamente. Agora, é complicado, né, gente? A gente fica curioso, né, pela justificativa desses montantes. Você falou que são cargas indenizatórias e tal. Agora pensa, quando a gente pensa nos penduricalhos, é que os oficiais, além dos salários, eles recebem o auxílio moradia, o auxílio transporte, que não é vale transporte, não. É um carro com motorista, a gasolina. Então, assim, a gente fica pensando, para somar 767 mil reais, que foi um dos valores pagos no mês passado, precisou de muito auxílio, para muita coisa, né? É muito complicado, né? Esse cidadão que recebeu 767 mil, ele tem 25 mil de salário, né? Ou seja, não sei nem calcular isso aí, dá mais de 60 vezes o que ele ganha de salário, né? Não, então, amigo, tudo errado, gente, essa é a verdade. Que estilo de vida você teria com esse valor? Sim, bem de verdade, assim. Seria, sei lá, um bar de 25? BH. Nossa, 25 mil dava pra ir pra Europa todo ano, Mayara. Que todo ano, rapaz? A coisa de 170 aí, ó, dá pra ir toda semana, se eu quiser, ida e volta. Pega lá a promoção de milha. É brincadeira. E como o Marum falou, né, a gente tá num país que ainda sofre com fome, com desigualdades absurdas. Eu não sei, é que eu sou muito trouxa, acho que eu nasci pra ser pobre. Eu acho que eu não conseguiria dormir. Sabia? Não ia conseguir botar minha cabeça no travesseiro, sabendo que tem gente passando fome enquanto eu ganho todo esse dinheiro. É brincadeira. Obrigada, viu, Marunzinho? Bom fim de semana pra você. Pra vocês também, gente. Valeu. Valeu. Bom, a gente vai para o Distrito Federal. Agora o governo federal deve fazer mudanças nas regras do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A alteração prevê um maior equilíbrio nas cobranças das taxas máximas de juros. Quem traz os detalhes é o Rafael Felitti. O que pode mudar para milhões de aposentados e pensionistas do INSS é a forma como os juros do crédito consignado serão definidos. O governo quer acabar com as negociações políticas para estabelecer o teto da modalidade e adotar uma regra automática atrelada ao comportamento da taxa básica de juros, a Selic. Hoje, o limite do consignado é de 1,85% ao mês e é definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Pela proposta do Ministério da Previdência, esse percentual passaria a ser reajustado automaticamente, conforme a variação da Selic. Outra possibilidade em estudo é que o cálculo leve em conta uma combinação entre a Selic e a taxa DI de 2 anos. A taxa DI de depósito interfinanceiro é a taxa de juros cobradas em empréstimos de curto prazo, feitos entre bancos. Ela serve como uma referência do custo do dinheiro no mercado financeiro. Na prática, a mudança busca dar mais previsibilidade ao mercado e evitar impasses que, nos últimos anos, levaram bancos a suspender temporariamente a oferta de empréstimos após reduções no teto dos juros. O governo avalia que um modelo automático pode garantir maior estabilidade tanto para instituições financeiras quanto para quem depende do crédito consignado. A discussão acontece em um momento em que o mercado do consignado do INSS enfrenta dificuldades. Nos últimos 2 anos, o volume de empréstimos caiu cerca de 40%, reflexo das fraudes investigadas no sistema e do aumento do endividamento entre aposentados e pensionistas.
E uma ação do Ministério Público do Rio identifica um ambiente institucional voltado à corrupção no Estado. Era o que a gente estava falando antes com Gustavo Selema. Marcelo Lopes da Silva era procurador-geral no Instituto Rio Metrópole e foi acusado de acobertar esquemas criminosos. Rebeca Renzi traz mais detalhes. Fala, Rebeca. Marcelo Lopes da Silva atuava como procurador-geral do Instituto Rio Metrópole, autarquia do governo do Rio, e é acusado de emitir pareceres que deram cobertura jurídica às contratações e ao reajuste irregular de contratos. O Ministério Público aponta que ele acobertava o esquema criminoso, dando uma roupagem lícita à atividade que não tinha um objeto permanente. Ao todo, na operação, foram 6 pessoas presas, sendo um deles o presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, e 3 diretores da autarquia, incluindo Maurício Knoploch, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Além do mandado de prisão, ele ainda foi preso em flagrante por estar com munição de arma de fogo. Entre os presos está também um delegado da Polícia Civil do Rio. O procurador-geral da Justiça, Antônio José Moreira, disse que a investigação foi conjunta com o governo do estado, a partir de auditorias internas, e que foi identificado um ambiente institucional voltado à corrupção. O esquema investigado movimentou mais de 86 milhões de reais de dinheiro público em um contrato com 2 empresas, entre 2022 e 2026. A partir dessas empresas foram feitos contratos fictícios com uma ONG, o Instituto Bio, apontado pela investigação como uma entidade de fachada, de onde o dinheiro era sacado em espécie. Segundo o Ministério Público do Rio, essa foi só uma das investigações contra o Instituto Rio Metrópole, que é uma autarquia do governo do Rio feita para coordenar o planejamento de políticas públicas para os 22 municípios da região. Obrigada, Rebeca. Agora 8 horas e 51 minutos. Vou falar de uma coisa bonita. Sabe quando a gente passa pelas ruas? Aqui em São Paulo tem bastante, que vê aqueles ipês floridos, coloridos, dá até um calorzinho no coração, né? Belo Horizonte também tem quase 24 mil ipês espalhados pela cidade. Você sabia que a preservação dessa espécie é protegida por lei lá em Minas? Pois é, o corte dos ipês pode gerar até multa no estado. Quem traz as informações é a Mariana Reis. Quem caminha por Belo Horizonte nessa época do ano logo percebe, a cidade ganha um colorido especial. Exuberantes, eles ajudam BH a fazer jus ao título de capital dos ipês. E não é para menos, são quase 24 mil exemplares espalhados pela cidade. Os amarelos são a grande maioria, mais de 11 mil árvores. Desde 1961, por decreto do presidente Jânio Quadros, o ipê amarelo é a flor símbolo da nossa nação. Quem pode, contempla, porque a beleza é breve, como explica o professor da Faminas, mestre em botânica, Alexandre Bittencourt. O ipê é uma planta nativa do Brasil e de toda a América Latina, caracteriza por plantas de ambiente ensolarado, prefere sol e nos brinda durante 2 semanas por uma floração intensa, caracteristicamente marcada pela queda das folhas. E o que chama atenção? Tanto a floração quanto as cores podem variar. É uma árvore que reflete o clima, então quanto mais seco e menos chuvoso, as florações podem ser mais poderosas, chamamos assim. A Isa Salles vende doces na Praça da Liberdade e adora admirar o escritório nessa época do ano. Eu acho maravilhoso, eu acho que isso deixa o clima até da cidade mais gostoso, mais bonito. Eu gosto muito, inclusive, de sentar às vezes nos bancos e ficar só observando, porque dá uma sensação de paz mesmo. Além da beleza, a árvore carrega história e tradição. Antigamente, sua casca forte virava arco e flecha para a caça. Na medicina popular, o chá, também da casca, é conhecido por suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Toda essa riqueza é protegida por lei em Minas Gerais, onde o corte do ipê é proibido desde 1988. Quem desrespeitar a regra sem autorização pode pagar multas que partem de R$ 500 e podem atingir a casa do milhar, dependendo do dano. E agora voltamos para Brasília para falar que o presidente Lula disse que o Brasil vai investir mais na produção das terras raras e minerais críticos. Os detalhes com Murilo Hernandes. Fala, Murilo.
Durante uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e representantes do setor mineral, o presidente Lula afirmou que Donald Trump pode começar a ficar preocupado com o avanço do Brasil na área de terras raras. Segundo o presidente, o país não pretende mais se limitar à exportação de matéria-prima e passará a investir no beneficiamento desses minerais, com o objetivo de disputar o espaço em um mercado hoje liderado pela China. Na avaliação de Lula, a estratégia pode garantir ao Brasil mais soberania sobre seus recursos minerais, além de fortalecer o desenvolvimento tecnológico, econômico e o conhecimento produzido no país. O presidente afirmou que, com a reunião realizada nesta semana, o debate sobre o tema entra em uma nova fase, que faltava uma decisão política para definir os rumos da exploração desses minerais estratégicos. Lula também anunciou a criação de um conselho vinculado diretamente à presidência da República para coordenar a política nacional de minerais críticos e estratégicos e acelerar as decisões do setor. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, o que tem despertado o interesse dos Estados Unidos. O governo americano já afirmou que o país pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento das cadeias globais de fornecimento desses minerais. Atualmente, a China é a principal produtora e beneficiadora de terras raras, consideradas essenciais para a fabricação de equipamentos eletrônicos, baterias, veículos elétricos e tecnologias de alta complexidade. Muito bem, 8 horas e 56 minutos. Olha só. Argentinos, paraguaios, estadunidenses e alemães são os turistas que lideram a lista de estrangeiros que visitaram as Cataratas do Iguaçu no primeiro semestre. Lugar lindo, belíssimo. E argentinos, porque você tem as Cataratas do Iguaçu, que tem metade no Brasil e metade na Argentina. Você consegue visitar os dois lados se você quiser, né? Sim, e os brasileiros, no mesmo dia, inclusive. E os brasileiros seguem sendo a maior parte dos visitantes. Mais de 638 mil pessoas estiveram lá no semestre passado. Isabela Miranda, conta pra gente. Atrativos de Foz do Iguaçu somaram mais de 1 milhão de visitas no primeiro semestre de 2026. O número representa um aumento de 12% em relação ao que foi registrado no mesmo período do ano passado. Esse foi o maior número de visitações para os meses de janeiro a junho da história da unidade da conservação que abriga as Cataratas do Iguaçu, um patrimônio natural da humanidade. Até então, a maior visitação no mês de junho tinha sido registrada no ano de 2023, quando aproximadamente 124 mil pessoas passaram pelo parque. Em número de visitantes, os brasileiros ocupam o topo da lista, com mais de 638 mil pessoas passando pelo parque nesses primeiros 6 meses. Em seguida estão os argentinos, que foram mais de 144 mil, também os paraguaios, estadunidenses e os alemães. 2 atrativos participaram dessa soma de recordes, sendo eles o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. Juntos, eles receberam mais de 546 mil visitantes entre janeiro e junho. O Marco das Três Fronteiras recebeu mais de 286 mil visitantes nesse período, um crescimento de 21% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Já o Aquafoz, inaugurado em novembro de 2025, contabilizou mais de 260 mil visitantes nesse seu primeiro semestre completo de funcionamento. Gente, só antes de terminar aqui, que já vamos pro dinheiro. Não deixem de visitar as Cataratas do Iguaçu. Sabe aquela coisa assim, coisa pra fazer antes de morrer? Visitar as Cataratas do Iguaçu. Ali é um lugar que, assim, não sei sua crença, mas pra mim, eu chego lá e falo, Deus existe. Ou então, uma força maior existe. Que lugar maravilhoso. De verdade. Confia na Maiarinha aqui. Às vezes pega seu carro, beleza, é longe, mas às vezes não tem grana pra ir de avião. Divide o carro ali com 4 pessoas, vai pra Foz do Iguaçu, que é uma experiência fora de série.